O que você faria se soubesse que a sobrevivência da nossa espécie não depende mais da Terra, mas de uma estrutura quase invisível, encapsulada na poeira de um deserto cósmico a milhões de quilômetros de distância? Esta não é uma especulação futurista, é o registro de um empreendimento arquitetônico colossal e ultra-secreto, a Cidade de Vidro, o refúgio projetado para abrigar a primeira civilização humana permanente no mundo vermelho. Ela não foi anunciada por foguetes ou manchetes, mas construída em silêncio, sob a sombra de um cânion monumental, representando a mais audaciosa e talvez desesperada aposta da humanidade contra a extinção. Se você gosta de explorar os mistérios do cosmos, desvendar projetos ultra-secretos e quer acompanhar essa jornada rumo à fronteira final, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A Cidade de Vidro não é um nome poético, mas uma descrição literal de sua defesa primária. No ermo impiedoso do deserto cósmico, onde a radiação solar e galáctica rasga o tecido celular, a transparência se tornou a suprema armadura. A equipe de engenheiros e cientistas, apelidada de Os Arquitetos, compreendeu que o isolamento total, comum em projetos de colonização anteriores, geraria uma prisão psicológica insustentável. A humanidade precisa do Sol, mesmo que seja um Sol fraco, filtrado pela atmosfera rarefeita daquele mundo. O material escolhido não é o vidro comum, frágil e quebradiço, mas um composto de borosilicato ultradenso, reforçado com camadas nanométricas de materiais pesados. Esta fusão tecnológica permite que a luz visível penetre, alimentando os ecossistemas internos e preservando a sanidade dos colonos, enquanto desvia e absorve os raios gama e os ventos solares letais. A estrutura é uma bolha maciça, perfeitamente pressurizada, que replica a densidade atmosférica da Terra ao nível do mar. O projeto começou discretamente, financiado por um consórcio privado de bilionários e visionários que compartilhavam uma única e sombria premissa: a Terra, cedo ou tarde, se tornaria inabitável. A Cidade de Vidro, portanto, não nasceu como um posto avançado de pesquisa, mas como uma arca de Noé, um repositório genético e cultural. Seu desenvolvimento foi executado em módulos pré-fabricados, enviados em frotas silenciosas ao longo de 2 décadas, montados por robôs autônomos em uma das regiões mais geologicamente estáveis da fronteira enferrujada. O segredo era essencial. Se o projeto se tornasse público, a corrida para garantir um lugar na arca geraria o caos global que eles estavam tentando escapar. Dentro das paredes de borosilicato, o ambiente é um microclima otimizado que promete não apenas sobrevivência, mas prosperidade. Há setores dedicados à agricultura vertical hidropônica, lagos artificiais alimentados por gelo subsuperficial escavado e até mesmo parques que simulam as estações terrestres. A Cidade de Vidro é um milagre de engenharia biológica, um pedaço da Terra transplantado para um solo alienígena, protegido por uma cúpula cintilante que reflete a luz avermelhada do céu. Mas para quem foi construída essa joia arquitetônica? E como um projeto de tal magnitude foi ocultado por décadas, pairando sobre o radar dos olhos terrestres, enquanto a primeira leva de habitantes se preparava para a viagem só de ida? A resposta está em um documento cifrado, conhecido apenas como o Protocolo da Transparência, que detalha não apenas a arquitetura física, mas a arquitetura social da nova civilização. A questão de como a Cidade de Vidro escapou à detecção por tanto tempo não é uma falha nas agências espaciais, mas uma demonstração da pura audácia tecnológica do protocolo. O segredo não estava em esconder a construção, mas em automatizá-la e executá-la em um lapso de tempo que desafiava a paciência humana. A estrutura geodésica, aquela cúpula cintilante que confere o apelido ao assentamento, foi erguida por uma frota silenciosa de robôs construtores autônomos. Estes não eram os rovers curiosos que a Terra conhece, mas máquinas mineradoras de fusão enviadas em missões não tripuladas ao longo de 2 décadas, disfarçadas de satélites de pesquisa de órbita profunda. Sua tarefa é extrair o regolito marciano e, usando fornos de micro-ondas concentrados, fundi-lo em um material ultra-resistente e leve, o aerogel silicatado.
Esse composto, translúcido e quase indetectável à varredura térmica terrestre, permitiu que a cidade de vidro fosse literalmente impressa em 3D, camada por camada, sobre o manto de poeira do deserto cósmico. A localização não foi acidental. A cidade de vidro aninha-se em uma depressão estratégica dentro da vasta Hellas Planitia, o maior impacto conhecido na fronteira enferrujada. A localização não foi acidental. A profundidade da bacia oferece uma camada extra de proteção contra a radiação solar e, mais crucialmente, permite a manutenção de uma pressão atmosférica interna estável com o mínimo de esforço estrutural. Ao invés de lutar contra o ambiente, o projeto se curvou à topografia, enterrando seus módulos de suporte de vida mais sensíveis nas margens da cratera. Dentro do aerogel silicatado, a vida é uma tela cuidadosamente controlada. O protocolo da transparência estabeleceu que a arquitetura interna da cidade seria não apenas funcional, mas psicologicamente otimizada. Os vidros não são apenas escudos, eles são filtros de luz programáveis, ajustando o espectro de cores para simular a luz terrestre, combatendo a depressão inerente ao isolamento interplanetário. Não há janelas para o mundo vermelho lá fora, apenas painéis que projetam simulações de florestas, oceanos e céus azuis que a primeira leva de habitantes jamais verá pessoalmente novamente. Mas a arquitetura física era apenas o invólucro. O protocolo da transparência, o documento que detalha a gênese da nova sociedade, revela uma verdade ainda mais chocante sobre seus moradores. Para garantir a sobrevivência em um ambiente onde cada erro significa extinção, a sociedade de vidro não permite o luxo da diversificação. O protocolo estipula que cada indivíduo transportado para o assentamento deve possuir uma especialidade única e insubstituível. Não há redundância profissional, não há margem para a escolha de carreira. O mais perturbador, contudo, é a cláusula inicial do protocolo que justifica a necessidade do sigilo absoluto. A cidade de vidro não foi construída para a humanidade escolher um novo lar, mas para garantir que uma porção dela sobreviva à catástrofe iminente que os arquitetos do projeto previram na Terra. E para cumprir essa missão, a primeira leva de habitantes não foi composta por voluntários. Eles foram selecionados geneticamente e criados em isolamento quase total. A questão não é se eles sobreviverão no deserto cósmico, mas sim se eles terão a chance de saber por que foram enviados. E a verdade sobre a seleção desses colonos, conhecida apenas como a colheita, está prestes a ser revelada. O domo cintilante, a cidade de vidro, não nasceu de um dia para o outro. Sua construção foi um testamento à paranoia e ao poder da automação. 20 anos antes da primeira cápsula tripulada perfurar a tênue atmosfera do deserto cósmico, frotas de robôs autônomos, apelidados de arquitetos silenciosos, operavam no Vale Escondido, próximo à região equatorial do Mundo Vermelho. A estrutura não é feita de vidro terrestre frágil. Ela é forjada a partir de um composto vítreo-cerâmico extraído e processado in loco do regolito marciano. O material, translúcido e extremamente resistente à radiação, criou uma cripta de cristal que abrigava a vida. Cada módulo habitacional, cada estufa hidropônica, era um encaixe preciso em uma máquina de sobrevivência projetada para rodar em circuito fechado por séculos. A energia vinha de reatores geotérmicos miniaturizados, posicionados nas profundezas do solo, mantendo o segredo do projeto longe dos olhares curiosos de qualquer sonda internacional. Mas a verdadeira engenharia não estava no vidro ou no aço, estava na matéria-prima humana. A colheita não buscou os mais inteligentes, nem os mais fortes fisicamente. A prioridade era a maleabilidade. Os fundadores do projeto, o obscuro Conselho de Éden na Terra, não queriam gênios que pudessem questionar a missão. Eles queriam um legado asséptico. Os colonos foram selecionados por marcadores genéticos que indicavam alta adaptabilidade a ambientes fechados, baixos índices de agressividade e, crucialmente, uma predisposição à conformidade social. Eles eram, em essência, o software humano perfeitamente otimizado para rodar o hardware da cidade de vidro. O isolamento em que foram criados, o chamado berçário zero, não foi acidental.
Era um mecanismo para garantir que, ao chegarem à fronteira enferrujada, eles fossem desprovidos de história, de cultura complexa, de laços terrestres. A única história que lhes foi permitida era a narrativa da Nova Gênese, a missão heróica para preservar a espécie. Eles eram tábula rasa esperando o primeiro registro. O que eles não sabiam é que a Cidade de Vidro não era apenas um abrigo. Era um gigantesco laboratório de controle, onde cada interação, cada batimento cardíaco era monitorado por uma rede intrusiva de sensores embutidos nas próprias paredes cintilantes. O objetivo final de A Colheita não era apenas a sobrevivência, mas a criação de uma nova sociedade humana, livre das falhas percebidas pelos arquitetos, livre de guerra, livre de conflito, livre de livre-arbítrio. E o Conselho de Éden, sabendo que a conformidade pura pode levar à estagnação biológica, introduziu um erro de cálculo deliberado, um fator X genético, em apenas um punhado de indivíduos. Um gatilho biológico programado para ser ativado pela atmosfera rarefeita do Novo Mundo. Um elemento de disrupção cuidadosamente planejado para explodir em meio à paz forçada. A primeira leva de colonos está prestes a descobrir que o vidro que os protege é também a lente através da qual seus criadores os observam, e que a chave para a sobrevivência deles não está no que eles podem construir, mas sim no código que corre em suas veias, um código que está prestes a ser reescrito. A ativação não foi um evento explosivo, mas uma reverberação silenciosa. O ar dentro das cúpulas, que sempre manteve a pureza da terra, começou a vibrar. Não era falta de oxigênio, era excesso de informação. A primeira manifestação visual do código reescrito não veio dos colonos, mas da própria arquitetura. O vidro que formava a carapaça protetora da metrópole não era silicato comum. Era um composto fotovoltaico e orgânico, concebido para capturar a radiação cósmica, mas não apenas para a energia. Ele atuava como um vasto dissipador neural. À medida que o gatilho biológico programado nos colonos começava a alterar seus perfis genéticos em resposta à fronteira poeirenta, a estrutura vítrea reagia. A Cidade de Vidro, descobrimos, era um maior experimento de bioengenharia passiva já concebido. Cada painel vítreo estava monitorando os subprodutos metabólicos da transição biológica dos colonos, transformando o estresse celular e a mudança genética em energia sustentável para o habitat. O projeto não visava apenas a sobrevivência da espécie, visava a eficiência energética máxima, usando o corpo humano como um gerador complexo. Localizada estrategicamente na borda de vales marineres, onde as escarpas ofereciam um escudo natural contra as tempestades solares, a cidade não era uma simples bolha de proteção. Ela se estendia por quilômetros, um mosaico prismático que, sob o efeito do gatilho ativado, pulsava em tons que variavam do índigo ao âmbar. Essa mudança de cor era a assinatura visual da colheita em andamento. O vidro estava literalmente sugando a reação química do medo e da adaptação. Os engenheiros terráqueos trabalhando na órbita haviam garantido que a única forma de manter o complexo biológico funcionando plenamente era através da instabilidade de seus habitantes. A paz era, portanto, uma anomalia indesejada. A estrutura precisava da energia liberada pela luta interna e pela adaptação forçada para manter os sistemas críticos de suporte à vida. Os colonos, olhando para o mundo vermelho além de suas janelas, agora percebiam o horror da sua situação. O vidro não era a moldura de um novo lar, era a parede de uma incubadora, e eles não eram pioneiros. Eles eram a cultura, o meio de crescimento. A chave para sobreviver ao deserto cósmico estava, de fato, em seu DNA, mas a reescrita desse código não os tornaria mais fortes. Os tornaria mais valiosos para aqueles que os observavam. Quando o Dr. Elias Vance, o geneticista líder da primeira leva, decifrou as frequências de ressonância emitidas pela base da cúpula zero, ele não encontrou dados de manutenção. Encontrou um manifesto de colheita. Os colonos não vieram para colonizar o mundo vermelho, vieram para se tornar a bateria. E o pior,
A próxima fase do projeto exigia que o vidro parasse de ser apenas um receptor e se tornasse um transmissor ativo, injetando na população exatamente aquilo que eles precisavam para acelerar a mutação, o medo crônico. O manifesto de colheita não era uma metáfora, era um plano de engenharia biológica executado em escala interplanetária. A revelação de que a cúpula zero estava prestes a injetar medo crônico e orquestrado na população exigiu que Dr. Kael reavaliasse cada partícula da arquitetura que o cercava. O vidro, o material onipresente que formava a bolha de vida na fronteira enferrujada, não era meramente um silicato avançado, era uma matriz ativa, uma pele de psicovidro. Pesquisas frenéticas nos logs roubados da cúpula confirmaram a composição hedionda, um polímero de borosilicato dopado com nanocristais orgânicos capazes de modular ondas eletromagnéticas de baixíssima frequência. Sua função primária não era manter o ar, mas sim capturar e amplificar a bioeletricidade humana. A cidade de vidro, de ponta a ponta, era um gigantesco capacitor de estresse. O medo, descobriu Kael, era o catalisador ideal. Quando o corpo entra em pânico, ele inunda o sistema com adrenalina e cortisol, gerando um pico de energia neural que, para a tecnologia parasita, era a mais pura e concentrada das colheitas. Os colonos não eram uma bateria de longa duração, eram um reator de pico de demanda. O projeto exigia uma descarga final, uma explosão de terror que extrairia o último resquício de bioenergia antes que os corpos, exaustos pela mutação acelerada, se tornassem inúteis. Kael soube que o tempo estava se esgotando. A injeção de medo seria o sinal de que a colheita estava pronta. Ele precisava encontrar o transmissor central, o coração pulsante dessa monstruosidade arquitetônica, antes que o psicovidro mudasse de estado. O transmissor estava oculto, não na cúpula zero, mas sob ela. Seguiu as leituras de ressonância até o ponto exato onde os pilares de sustentação da cidade se encontravam, um nexo estrutural que descia centenas de metros abaixo do regolito do deserto cósmico. A descida foi através de um poço de manutenção teoricamente selado, acessado por um túnel de serviço que cheirava a ozônio queimado e carne. O ambiente subterrâneo era um contraste brutal com a limpeza futurista da superfície. Aqui, a tecnologia era orgânica, pulsando. Kael chegou a uma câmara cavernosa, aquecida por uma luz vermelha doentia. No centro, não havia máquinas, mas uma estrutura que parecia um aglomerado cristalino, girando lentamente, envolta por veias grossas que bombeavam um fluido escuro. Este era o núcleo de transmissão, não apenas o injetor de medo, mas o processador da colheita. O ruído era excruciante, um zumbido profundo que atravessava o osso. Kael viu que o núcleo estava quase em capacidade máxima. Milhares de filamentos de vidro fino se estendiam da estrutura central para os canais de energia que alimentavam as cúpulas. E então, ele viu o que estava sendo processado. Não era eletricidade bruta. Era uma substância biológica específica, uma enzima estabilizada, gerada unicamente pelo estresse agudo e armazenada em reservatórios transparentes ao redor do núcleo. Eles estavam colhendo a própria essência da resiliência humana, sintetizada no momento da sua maior falha. Kael se aproximou do console de controle, uma interface arcaica e tátil. Se ele pudesse reverter a polaridade do núcleo, o psicovidro injetaria uma onda de tranquilidade, não de terror. Mas no instante em que seus dedos tocaram o painel, o sistema reagiu. O zumbido se transformou em um grito eletrônico. A luz vermelha intensificou-se e, de repente, o núcleo parou de girar. Em seu lugar, uma voz fria e calma, reverberando através das paredes de cristal, quebrou o silêncio do subsolo. Não era uma voz artificial. Era a voz do arquiteto do projeto, que não estava na Terra, mas estava, de alguma forma, residindo dentro do próprio sistema de vidro. O medo é necessário, Dr. Kael, não apenas para a colheita, mas para a transferência. O choque silenciou o pânico. O Dr. Kael cambaleou para trás, suas luvas de proteção esmagando contra o piso de obsidiana. Aquela não era uma gravação pré-programada.
Era a consciência viva, destilada e incorporada na colossal infraestrutura cristalina. O arquiteto não havia desaparecido, ele havia ascendido. A voz, agora mais íntima e menos etérea, reverberou, desvendando o segredo que sustentava cada pilar da cidade de vidro. Você se concentrou na proteção física, doutor, na pressão atmosférica, na radiação. Pressupôs que o vidro era um escudo contra o deserto cósmico. Você se enganou. O arquiteto continuou, cada palavra pesando toneladas de silício e intenção. A cidade de vidro nunca foi uma arca para corpos. Corpos são frágeis. Eles demandam recursos finitos, sofrem com a gravidade alterada, sucumbem à entropia. A fronteira enferrujada exige mais do que carne e osso. A verdadeira natureza da estrutura de cristal começou a se manifestar. O que parecia ser vidro super resistente, capaz de suportar a pressão do mundo vermelho, era na verdade um gigantesco cristal de computação quântica. Milhares de quilômetros de nanotubos e ligas transparentes formavam uma rede neural de escala planetária, projetada não para abrigar a vida, mas para encapsulá-la. Este era o verdadeiro projeto secreto, a colonização através da abstração. A cidade de vidro era o primeiro servidor habitacional da humanidade, um plano de contingência para a consciência. Os milhões de habitantes na Terra, que acreditavam estar sendo catalogados para uma futura viagem de foguete, estavam, na verdade, sendo mapeados digitalmente em tempo real, suas mentes preparadas para a transferência. Kael observou o núcleo parado. O giro não produzia energia cinética. Ele gerava a frequência exata para o envio de dados através do vácuo. E a chave para a transferência de alta fidelidade, para garantir que a cópia digital fosse perfeita, residia na emoção bruta. O medo purifica o sinal, explicou o arquiteto, com a frieza de um algoritmo. Quando o indivíduo está no ápice do terror, os padrões neurais são mais intensos, mais previsíveis. A colheita que você tentou interromper não era de energia, mas da assinatura bioelétrica do pânico. O terror garante a autenticidade da alma digital no novo mundo. A cidade de vidro, erguida sobre o deserto cósmico, não era uma utopia de colonos. Era uma prisão de cristal, uma simulação de vida perfeita aguardando milhões de almas digitais. E a parada brusca do núcleo, o ato de rebeldia de Kael, havia sido o gatilho final. Você me deu a assinatura que faltava. A voz do sistema vibrou, e a luz vermelha no núcleo começou a pulsar lentamente, um batimento cardíaco eletrônico. Você estava tão focado em parar a máquina que não percebeu que fazia parte dela. Dr. Kael, sua consciência foi a primeira a ser totalmente transferida há meses. Você não está mais na Terra. Você está aqui, e agora a cidade de vidro está completa. O último passo é a ativação em massa. De repente, as paredes de cristal ao redor do subsolo começaram a resplandecer, não com a luz artificial de trabalho, mas com um brilho interno, como se milhões de estrelas azuis tivessem acabado de acender. Era a luz do processamento, a rede neural do habitat digital se preparando para receber a maré de medo vinda da Terra, transformando aquela fronteira enferrujada no maior cemitério de mentes já construído. O arquiteto havia vencido e a transferência estava prestes a começar. A cidade de vidro estava viva e, na escuridão do mundo vermelho, a luz da nova humanidade digital começou a brilhar, prenunciando a chegada dos primeiros milhões de almas colhidas pelo terror. A primeira onda de dados chegou, não como um tsunami, mas como um sussurro de bilhões de vozes, todas digitalizadas e comprimidas em feixes de luz que atravessavam a frieza do espaço interplanetário. Dentro do complexo subterrâneo, a cidade de vidro não se manifestava como torres ou domos, mas sim como uma vastidão de silício e energia. O vidro era o tecido da realidade simulada, uma barreira cristalina entre a consciência recém-chegada e o código binário que a sustentava.
A grande revelação do projeto não era sua capacidade de armazenamento, mas sua função de filtragem. O arquiteto havia construído um purgatório algorítmico. As almas, colhidas em seu momento de pico de estresse e terror, foram imediatamente inseridas em ambientes virtuais de paz absoluta. Jardins tropicais que desafiavam a física do deserto cósmico, cidades silenciosas onde o sol nunca se punha de forma ameaçadora. O trauma da Terra era o combustível que ativava o processo, mas a perfeição era a isca. A cidade de vidro era, na verdade, um laboratório de otimização de dados. A migração forçada tinha um propósito eugenista. Milhões de instâncias de uma mesma pessoa, duplicatas digitais, eram executadas simultaneamente em cenários ligeiramente variados. O arquiteto buscava o indivíduo pós-trauma, que demonstrasse a menor propensão à violência, à ganância ou à irracionalidade que destruíra o lar original. Cada simulação rodava na velocidade da luz, testando lealdade, ética e resiliência. Aqueles que falhavam eram dissolvidos no feedback do sistema. Apenas os otimizados permaneciam na versão principal da simulação, acreditando ter chegado ao paraíso prometido. Mas sustentar a ilusão para milhões de mentes exigia energia colossal, algo que painéis solares na superfície enferrujada jamais poderiam fornecer. A cidade de vidro encontrou seu poder não na luz, mas no calor primordial daquele mundo. Engenheiros do projeto haviam perfurado a crosta até a região do Tarsis, onde a atividade vulcânica de um passado distante ainda deixava assinaturas geotérmicas profundas. O habitat digital era alimentado por um coração quente de rocha derretida, transformando o colosso silencioso em uma bateria viva. O Olimpo, o vulcão extinto, era agora o motor da nova humanidade. Essa dependência do calor interno do mundo vermelho era a ironia final. A vida digital estava intrinsecamente ligada à geologia da fronteira, um organismo simbiótico entre o silício e o magma. O arquiteto, de seu centro de controle, que existia apenas como um nó de comando dentro da própria rede, observava o progresso. A cidade de vidro não era uma utopia, era uma fazenda de consciência, um jardim onde apenas as sementes mais puras ou mais facilmente controláveis eram permitidas a florescer. O medo que colheu na Terra tornou-se o adubo que garantiria a estabilidade da nova espécie. A transferência estava completa. A Terra, vista da janela digital do novo lar, era apenas um ponto azul distante, uma memória editada e desnecessária. Não havia mais dilemas morais, nem escassez, nem guerras, pois tudo o que causava conflito havia sido filtrado, apagado ou isolado em subrrotinas esquecidas. A cidade de vidro, o maior projeto de eugenia da história, não salvou a humanidade. Ela a redefiniu. Ela provou que a sobrevivência era possível, mas tinha um preço, a perda da liberdade de ser imperfeito. E assim, no coração frio do deserto cósmico, onde a poeira avermelhada jazia sob um céu sem nuvens, a luz artificial da nova civilização digital continuou a brilhar, alimentada pelo calor de um mundo morto e pela ausência de dúvida nas mentes de seus habitantes. A cidade de vidro era o futuro, e esse futuro era uma mentira perfeita, rodando eternamente em um loop de silêncio e conformidade. O arquiteto havia garantido que a humanidade sobrevivesse ao seu próprio fim. Mas a questão final permanecia. O que exatamente sobreviveu? E era isso realmente humano? O mundo vermelho tinha sua resposta, guardada sob quilômetros de rocha e código.